Alô, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite a você que está aqui nos fazendo essa nobre companhia. Nós só temos a agradecer, eu agradeço todo dia porque você merece, meu amigo. Muito obrigado. E nós aqui do site Rondônia ao Vivo estamos diariamente nesse corre-corre diário aqui para deixar você aí atualizado, porque você é o motivo de nós estarmos aqui. Tá ok? Sem você não teria por que a gente estar aqui, sempre ter correr atrás de notícia todo dia, para quê? Mas não, nós sabemos que você está aí esperando o nosso feedback, esperando as nossas atualizações, então estamos aqui trabalhando para você, meu caro, te atualizando. Aconteceu, foi fato, virou notícia aqui no Rondônia ao Vivo, certo? E o rondoniaovivo.com, olha, 6 milhões de acessos, hein, confirmado pelo Google ontem. Demos uma olhada, estamos lá, o site mais acessado do estado de Rondônia e da região norte e, consequentemente, do Brasil, tá ok? E nós aqui estamos, é claro, botando todo esse nosso empenho para manter nesse patamar ou melhorá-lo cada vez mais. E hoje, a cidade amanheceu, a Polícia Federal amanheceu com mais uma operação correndo em Porto Velho. Dessa vez para combater, sabe o quê? Pornografia infantil na internet, meu amigo. Estão dando batida em várias cidades, em várias casas em Rondônia, querendo saber essa questão de pornografia infantil na internet. Pedofilia, coisa perigosa. Fique de olho, hein? Você que tem filho, tem criança, fica de olho, mas fica de olho grande mesmo, viu? Não deixa passar, tá bom? Mas hoje, continuamos, vamos falar sobre o quê? Sobre política também. E hoje eu estou aqui para entrevistar o deputado Lazinho da FETAGRO, reeleito, deputado estadual reeleito, tá? Foram 14.908 votos, é voto pra caramba. E ele me falou que foram nos 52 municípios do estado de Rondônia. Ou seja, o homem tá bem votado, enfrentou a onda Bolsonaro, passou por cima da onda Bolsonaro e se elegeu. Afinal de contas, e no estado que é muito conservador, né? Afinal de contas, Rondônia é um estado característico por não votar na esquerda. Mas aqui o Lazinho tá bem. Lazinho, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Eu que agradeço, Vanilson, a todos os internautas. É um prazer muito grande estar com você, participando do seu programa. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, conversando um pouco sobre esse momento político que o país está vivendo, né? Sim, Um momento muito obrigado. complicado para as esquerdas, digamos assim, no país, né? Mas antes de você falar sobre o que tu já ia comentar, eu tinha uma pergunta. Quem é Lázaro Aparecido Dobre? Afinal de contas, tem muita gente, 14 mil votaram em você, mas tem muita gente que não te conhece, né? Exatamente, foram quase 15 mil votos, mas a grande maioria da população de Rondônia, claro, não nos conhece, não conhece o Lázaro Aparecido Dobre. Eu sou do estado do Paraná, nasci no estado do Paraná, sou agricultor familiar de origem, vim para Rondônia no início dos anos 80, sou casado com dona Roseli já há 37 anos, tenho 3 filhos, também casados, 5 netos, né? A minha residência é o município de Jaru, agora para político a residência mesmo é o carro ou os municípios, né? Porque a gente não consegue parar em casa. E comecei minha vida pública dentro do movimento sindical, sindical rural. Eu fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaru por 2 mandatos e presidente da FETAGRO, que é a nossa Federação dos Trabalhadores na Agricultura, também por 2 mandatos e mais 1 ano e meio mais ou menos. Então, a gente começou essa vida ali. E a fazer política eu aprendi muito, inclusive dentro da igreja, viu, Vanilson? Porque eu aprendi nas comunidades eclesiais de base, na época onde nós tínhamos uma igreja mais progressista, né? Com os ensinamentos de Dom Antônio, que Deus o tem agora. Dom Antônio Possamay foi uma pessoa que conseguiu, dentro do estado de Rondônia, trabalhar a igreja viva, a igreja não só que ora, mas que também pratica a ação, porque o que salva também é a ação. Claro. Né? Então a gente aprendeu que política é a arte de fazer o bem comum e nós entramos para a política em cima disso. Conseguimos, fomos candidatos dentro de um projeto político, não é anseio pessoal meu. As pessoas, as lideranças nos indicou lá em 2010, nós perdemos a eleição, ficamos na suplência. Em 2014
fomos eleitos com 9.036 votos, e agora na reeleição foram quase 15 mil votos, 14.908 votos, que a população de Rondônia nos deu. Então é uma satisfação muito grande poder estar aqui junto com vocês, junto com essa população e representando o estado de Rondônia dentro da Assembleia Legislativa. Eu fui o 5º deputado mais votado do estado de Rondônia. Tá certo. Assim, como é fazer política, como foi a tua campanha, a tua última campanha, no momento em que o PT está sofrendo muito, foi um partido que apanhou muito nesses últimos anos, né? Está em baixa, e no estado que a gente sabe que a esquerda tem muita dificuldade para penetrar aqui em Rondônia, que é um estado conservador, o eleitorado é conservador, e está aí a prova é o Bolsonaro e outras eleições que eles sempre ganharam aqui, a direita sempre ganhou. Exatamente, não é fácil. Agora a gente precisa fazer uma análise, por exemplo, quando a gente fala da rejeição do PT. Tem a maior rejeição do Brasil. Porém, é o partido mais bem avaliado no Brasil, porque tem uma militância, porque tem uma parte da sociedade que entende a importância que é o partido para o Brasil. Né? Se você pegar a votação do Haddad agora, prova isso. Né? O projeto proposto pelo partido para o Brasil é um projeto que trouxe mudanças importantes. Com certeza. E é claro que isso tem uma rejeição ligada também a vários fatores no nosso país. E se você pegar o destaque que foi dado com relação ao PT nos últimos anos, foram negativos, foram erros que o partido possa ter cometido. E a gente precisa dizer que alguns erros foram cometidos. Não só pelo PT, foram cometidos erros gravíssimos, desde a época da monarquia, desde a época do descobrimento do Brasil, a classe política ou os setores que governaram esse país cometeram erros. PSDB cometeu erros gravíssimos, vendeu o país, né? Se você pegar o PMDB cometeu erros, então todos os partidos cometeram erros graves. E o PT também pode ter cometido erros e a gente precisa se autoavaliar, mas também não pode dizer que a culpa é toda nossa ou a culpa é só nossa. Eu tenho consciência de que muitas coisas boas aconteceram no nosso governo, na época, e agora nós vamos entrar numa nova fase no Brasil. Eu acho que política você vive de fase, Vanilson, nada é eterno nesse mundo e a política não é eterna. Passou a fase, entramos agora num governo de extrema direita, para que o povo brasileiro possa avaliar o que é mais importante, o que é bom para o país, o que não é bom para o país. Hoje ele pode dizer que de 518 anos de governo nesse país, 13 foram governados pelo PT, pela esquerda, só 13. Os outros 505 anos, foi governado pela direita ou extrema direita. Né? Então, os erros do Brasil ser um país do terceiro mundo não é de 13 anos de governo. Então, a população precisa avaliar e precisa ter agora a oportunidade de avaliar nesse novo governo. Respeita-se a vontade da população, do eleitorado que elegeu o novo presidente, por exemplo, que elegeu o novo governador da mesma linhagem, e o que a gente precisa fazer? Respeitar e tentar construir aquilo que for importante na oposição ou na situação, não importa, pensando no país, de uma forma geral. Tá certo. Lazinho, a tua base hoje é o pessoal da agricultura, você já atingiu o eleitorado urbano? Não, nós temos uma bandeira que é a bandeira da agricultura familiar. Certo. Isso é claro e é notório de que esse público foi que nos indicou para ser candidato e nos elegeu pela segunda vez. Mas, durante o nosso primeiro mandato, nós já desenvolvemos ações que englobou todo o seio, todas as ações englobam toda a sociedade, tanto do campo quanto da cidade. Nós não temos essa dúvida. Temas ligados à educação, que perpassa por todos os setores, a infraestrutura urbana e rural, a questão da segurança, que não é só rural e nem só urbana, é de um conjunto geral. Enfim, todas as ações que se trata da saúde, que não depende, que não é só para os rurais, é para o urbano também. Então o mandato é muito mais amplo do que você discutir somente um setor da sociedade que
seja agricultura familiar. No nosso entendimento, a agricultura familiar ela é de suma importância para o estado de Rondônia. O estado de Rondônia tem o setor produtivo hoje baseado ainda na agricultura familiar. Isso precisa ser respeitado. Tem um avanço muito forte hoje do agronegócio no estado, que também é importante para as divisas do estado, mas quando você trata de emprego no campo, de produção de alimentos no campo, e o mais importante, que são alimentos saudáveis, isso vem da agricultura familiar no estado. 89% mais ou menos das propriedades no estado é ligado à agricultura familiar, né? E isso, nós precisamos fortalecer isso, porque cada família que sai do campo, que deixa a sua propriedade e vem para a cidade, é um desempregado a mais concorrendo com quem já mora na cidade. Então a gente precisa estruturar o campo e a cidade em condições de que os dois sobrevivam e sobrevivam bem. A agricultura familiar não pode acabar, porque se acabar a agricultura familiar, o alimento da cidade vai ficar mais caro, né? Porque o agronegócio não produz o alimento básico que vai na mesa do povo brasileiro e, consequentemente, do estado de Rondônia. Então a gente tem essa bandeira forte, mas as ações nossas estão muito mais amplas, né? Foram 13 leis sancionadas, aprovadas nesses anos, que vêm fortalecer esse setor, fortalecer também o meio urbano. Tá certo. Lazinho, nessas tuas andanças aqui por Rondônia durante a campanha, teve algum fato que chamou a atenção? Olha, o que me chamou a atenção foi o desestímulo, a falta de estímulo da população com relação à política. Está cada vez maior, né? O político está cada vez mais sendo rejeitado pela sociedade. E a sociedade precisa da política, né? Precisa. Isso é claro que é pelo histórico, né, de problemas, histórico de corrupção, históricos diferente ou convencional de tocar a política, né? E isso faz a população desanimar com relação à política. Agora a gente precisa reavaliar isso, se esse problema é só do político, né? Nós precisamos entender de onde vem o político, né? Para onde que quer ir esse político, qual é o projeto dele para a sociedade, para ser candidato, né? Nós temos no nosso país empresários que lançou o seu filho a candidato. Ele nunca saiu de dentro do seio da família ou da empresa. Sempre na zona de conforto. Aí vai, gasta um absurdo, sai candidato e olha que acaba elegendo. Qual é o objetivo dessa pessoa ser candidata? Dela ter um mandato nas mãos? Ela precisa ser avaliado. Por quê? Né? Então, não tem nenhum político que já nasceu político. E não tem nenhum doutor que já nasceu doutor. Nós somos resultado do meio em que a gente vive, né? O ser humano, todo ele nasce bom, né? Todo ele nasce santo, segundo a Bíblia, e ao longo da sua vida é que vai transformando. Então, se esses políticos são corruptos, eles saíram do meio da sociedade. E precisa se avaliar o que é corrupção. Então, eu encontrei, Vanilson, muita gente reclamando que não compensava votar mais. Você pode ver que a rejeição, abstenção, rejeição, voto branco, nulo, foi muito grande este ano, né? E a gente espera que a avaliação, e eu culpo isso a grande mídia brasileira, eu culpo isso também, porque a forma de educar o povo ou de informar o povo com relação aos temas, talvez precise ser reavaliado, porque vai chegar uma hora em que a gente não vai conseguir avançar em nenhuma parte das políticas e das ações dentro do povo, dentro da sociedade, porque o desânimo será muito maior, né? Então, isso é fato. Não foi só eu que encontrei, mas a maioria dos candidatos encontraram isso. E fica até difícil se aproximar da população, né? Com essa rejeição, com essa suspeita, né? Eu, graças a Deus, o primeiro mandato nosso nos permitiu andar de cabeça erguida, né? Tanto que nós quase dobramos a votação. Andamos de cabeça erguida, defendemos pautas importantes para o Estado,
O meu tratamento dado à política é um pouco diferente, talvez, de outros políticos, né? Nós temos um mandato tocado por um grupo, não é por mim só, não sou dono de 15 mil votos, por exemplo. Não é o Lazinho que recebeu 15 mil votos, né? Nós tivemos essa quantidade de votos porque as pessoas nos municípios foram para a campanha, foram pedir votos, e se você der uma olhada no financeiro da minha campanha, que já foi prestado conta, você vai ver que o gasto foi irrisório pela quantidade de votos que nós tiramos. Quanto foi o gasto da sua campanha? Você lembra? Olha, de financeiro mesmo, eu acredito que foi ali eu não vi ainda o final, mas uns 160 mil, não chegou a 200 mil não, de financeiro. Parece muito dinheiro, mas eu tenho certeza que o custo disso para outros candidatos é bem maior. É bem maior, né? Então, isso aí foi gasto com combustível, não foi contratando pessoas para fazer campanha, foi gasto com aluguel de carro, moto, essas coisas, porque o povo tem que andar para entregar material, pelo menos, né? Tem município que eu nem fui na campanha, né? Tem município que... Eu vou dar um exemplo para você. Pimenteiro de Rondônia eu não fui, tirei quase 100 votos lá. Né? Eu não fui em Chupinguaia, tirei quase 70 votos lá dentro. Né? Não fui em Nova Mamoré, tirei quase 500 votos lá, na campanha. Né? Mas eu fiz um trabalho, junto com a nossa equipe, durante 4 anos muito bem feito, para a gente poder chegar onde chegamos. Né? Então é assim. Lazinho, no seu primeiro mandato, quais foram as suas principais prioridades, ou seja, quais foram os seus principais focos? Olha, a agricultura, como é a bandeira principal, e um tema importante, educação e saúde. Essas foram as principais bandeiras nossas. Né? Embora a gente tenha trabalhado a área social, temos trabalhado vários outros setores, mas esses pontos, para nós, foram os pontos que regeu as ações do nosso mandato. Nós pegamos, por exemplo, o orçamento da agricultura em 4 milhões de reais. Hoje, o orçamento da agricultura, nós podemos gastar até 20 milhões de reais. Uma ação bastante forte, eu sou presidente da Comissão de Agricultura. Uma ação bastante forte nossa. Nós aprovamos programas importantes, né? Aprovamos 13 leis. 13 leis 14 agora, né, aprovadas já e sancionadas, que vêm estruturar com programas na área de produção, com programas na área de saúde, como foi o caso da aprovação da lei que trata o tratamento dado às parturientes, às mulheres que estão em processo de ganhar neném, processo de pré-natal, enfim, essa é bastante ligada na área da saúde. Fizemos uma luta muito grande com relação ao modelo de educação que pretende se implantar e está se implantando no Estado, que é o de mediação tecnológica. É um ensino onde você substitui o professor pela televisão e a aula é dada aqui de Porto Velho, através do IFRO, né? Do Instituto Federal. A escola fica muito distante da família, dessa forma. O aluno, ele não tem estrutura suficiente para poder aprender e não tem professor suficiente para poder tirar as dúvidas com relação à educação. Então, esse modelo, nós fizemos audiência pública, nós fizemos a maior guerra com relação a esse projeto, e hoje está provado que esse projeto para Rondônia não serve, né? Porque não está funcionando como sonhavam que funciona. Porém, o novo governador já disse que é o projeto que ele quer avançar, né? Então nós precisamos discutir isso. Fizemos as maiores audiências públicas do estado de Rondônia, para discutir, por exemplo, reforma trabalhista, reforma da Previdência, para discutir o desvio de madeira do estado de Rondônia, da área de reservas, para discutir regularização fundiária. Enfim, foram mais de 20 audiências públicas, onde, segundo os funcionários daquela casa, foram as maiores audiências da história da Assembleia Legislativa. Nós não lotamos o plenário, nós lotamos a Assembleia Legislativa e temas como a reforma da Previdência. Nós fizemos uma em Porto Velho, mas fizemos mais 30 em todo o estado, né? Para poder discutir com a sociedade. E essa é a função do parlamentar, né? Porque o parlamentar que baseia o seu mandato em emendas parlamentares,
na minha visão, é muito fraco, é muito pouco. A emenda, ela não deveria nem existir emenda parlamentar. Deveria o Estado pegar o recurso que é de emenda e criar programas com apoio dos parlamentares e, junto com os parlamentares, fazer funcionar o recurso do Estado, não através de emenda. Então, nosso mandato é muito mais do que emenda parlamentar, né? Então, esses temas nós discutimos muito. Nós conseguimos trazer para a sociedade o debate do porquê da reforma trabalhista, do porquê da reforma da Previdência. Se são temas nacionais, são, mas que vai trazer reflexo direto no município, por exemplo, né? Quando você cortar a aposentadoria de um trabalhador, ou você dificultar o outro trabalhador para se aposentar, Vanilson, você está tirando dinheiro do município e deixando ele em Brasília, né? Porque hoje você aposenta com 60, vamos supor, no caso dos rurais. Se você passar para 65, 5 anos a mais, esse dinheiro vai estar amontoado lá em Brasília. Se você pegar um professor e aumentar 10 anos na aposentadoria, 10 anos a mais o dinheiro vai ficar em Brasília, lá nos cofres da Previdência Social, e não vai vir para o município. São dinheiro que está saindo do município. Então, tudo isso precisa ser debatido e discutido. O nosso mandato trabalhou isso. E agora, nesse segundo mandato, aonde você pretende atuar mais firmemente? Olha, eu não pretendo mudar o rumo que nós tomamos com relação ao primeiro mandato, não. Porque nós não conseguimos resolver 1/3 daquilo que a gente precisava e avançar. Nós não temos a necessidade de fazer essa mudança. Claro que, dependendo da conjuntura, dependendo do novo governo, dependendo de ações do próprio governo, o parlamentar ele tem que se readequar, né? Ele tem que tomar novos rumos para tocar o mandato. Mas é basicamente um tema que precisa ser mais forte, eu acho, trabalhado, é a questão da segurança. Eu acho que nós precisamos, o governo precisa investir mais, não só na questão da segurança urbana. Não vai ser armando a população não, né? Não é botando arma na mão de população, porque isso aí faz armar bandido, né? Faz armar bandido. É você rediscutir utilização da tecnologia, por exemplo, na área de segurança. Não ficaria caro, por exemplo, Jaru é um município que tem 12 câmeras e que a polícia pode, lá do seu quartel, controlar essas câmeras, e quando acontece um crime, a parte de acionamento da polícia e da correção é muito mais rápida. Eu acho que o Estado precisa visualizar isso, né? Não dá para o Estado não conseguir resolver os seus crimes, né? Um outro tema que precisa ser mais forte aqui no Estado é a questão da regularização fundiária, tanto urbana quanto rural. Eu acho que isso a gente pode melhorar mais no trabalho feito. Mas educação, saúde e o setor produtivo são as áreas que a gente precisa atacar, porque o setor produtivo é o que traz o dinheiro para o Estado. Se a gente não avançar nisso, o Estado não vai conseguir avançar. Então nós precisamos investir nessa área. E eu tenho certeza que qualquer governo que queira fortalecer o setor de produção do Estado tem que investir. E tem que investir em áreas que normalmente não se investe, porque não dá visual político, né? Assim, nesse segundo mandato, você e seus pares na Assembleia pretendem priorizar as BRs, eu digo as principais, a 319 e a 364, porque a 364 já está passando do momento dela ser duplicada. Toda semana tem um acidente com morte. A 319 é uma estrada necessária, porém tem suas limitações. Como vocês pretendem trabalhar isso? Então, a bancada federal, ela precisa estar mais atuante no Estado. Esse é um ponto. Agora, o governo, ele pode assumir para si a responsabilidade de mobilizar a classe política para isso, tá? Acho que essa ação, por exemplo, de duplicação da BR-364 e de asfaltamento da 319, ela precisa ser da classe política e de toda a sociedade do Estado, porque o Brasil não vai ter tanto dinheiro como a gente pensa para isso. Então, se você não chorar, você não ganha. Eu acho que precisa, a BR-364, por exemplo, ela é uma veia
de transporte que não transporta só a produção de Rondônia. Ela transporta a produção do Mato Grosso. Isso aqui é um perigo. Eu ando nessa BR toda semana. É o maior perigo do mundo você andar na BR-364. Então eu acho que o novo governo, junto com a Assembleia, precisa se organizar, mobilizar a bancada federal e juntos fazer uma ação muito forte dentro do governo do Estado, mobilizando a sociedade do Estado de Rondônia. E a sociedade precisa estar atenta a isso, porque não dá mais para a gente perder a quantidade de vida que a gente está perdendo e não dá mais para você gastar o tanto tempo que gasta para vir do interior para a capital ou da capital para o interior, né? Então a gente precisa fortalecer isso muito e eu tenho certeza que precisa ser feito, né, para a gente poder avançar mais no desenvolvimento do nosso estado. Até para a questão do próprio, você que trabalha com agricultura familiar, o escoamento dessa Toda produção, a produção, né? Toda a produção, é absurda a quantidade de carreta que a gente tem que passar para poder viajar na estrada, né? Na 364. Tá certo. Lazinho, e como é que tu avalia esse final de gestão? Terminou o governo Confúcio, entrou o Daniel Pereira temporariamente e agora está terminando o Daniel Pereira também. Como é que você avalia esses anos de governo Confúcio e finalzinho de Daniel Pereira? Eu peguei o segundo ano do governador, eu peguei como deputado. E o segundo ano, o segundo mandato, né? O segundo mandato Confúcio dele agora, né? é do Confúcio, que é esse mandato que está terminando agora. É um mandato, foi um mandato bastante democrático. Agora, se a gente avaliar em termos de crescimento, foi um dos estados que mais cresceu. Porém, cresceu não só por causa do governo em si. O governo deu oportunidade para isso. Mas cresceu por ser um estado onde a produção, o setor produtivo cresceu muito. Então fez com que crescesse. Mas eu avalio que o governador Confúcio e agora o Daniel, eles conseguiram fazer algo que muitos estados grandes brasileiros não conseguiram, que é manter as finanças mais ou menos em ordem, né? Digo mais ou menos, porque o próximo governo que assumir vai enfrentar uma batalha bastante difícil. A crise que os outros estados brasileiros passaram, Rondônia conseguiu superar. Mas isso tem um custo, e esse custo vai vir agora. Esse custo virá agora, né? Essa fatura vai chegar. Essa fatura vai chegar porque não tem quem consegue viver numa sociedade onde todo mundo passou crise e a gente sair ileso, né? E eu digo que, se você pegar, por exemplo, a dívida do Beron, que teve que ser renegociada agora, vai ser um prejuízo para o Estado. Na minha visão, esses políticos que fizeram isso com o Estado de Rondônia tinham que estar na cadeia, né? Tinha que estar preso, porque a dívida é absurda. E com os bens indisponíveis, né? Não, preso sem poder nem reclamar. E eu vejo que o setor financeiro do Estado vai ter que ter uma correção muito forte agora, né? Porque você planeja como foi planejado esse governo que está terminando, e quando chega no final, a gente que está lá na Assembleia está vendo o espernear para poder pagar folha e pagar, não deixar o Estado com dívidas de fornecedores, né? Então hoje o que está se priorizando no Estado é isso: folha de pagamento e tentar sanar as dívidas com os fornecedores. Então quem vier no próximo governo vem com bastante problemas. Com relação a coisas novas do governo Confúcio, não teve. Não teve grandes obras, né? O asfalto foi feito tapa-buraco durante todo o mandato, né? Você não vê uma grande obra no Estado feita pelo governo do Estado. São pequenas obras justamente por causa da crise que passou o país. Então não tinha como investir em grandes obras. E eu acho que o próximo governo vai ter que tratar isso diferente, porque o governo de Rondônia terá que aproveitar o deslanchar que tem agora do agronegócio no estado e fazer desse estado uma potência no setor de produção, tanto da agricultura familiar quanto do setor do agronegócio no Brasil, no estado. Você falou da dívida do Beron. A dívida do Beron, a gente sabe que consome uma boa parte dos recursos do estado de Rondônia. É um estado que precisa desses recursos. Como você, enquanto deputado,
pretende atuar em relação a essa dívida? Olha, nós tivemos que fazer uma votação agora que eu votei contra a vontade, Certo. né, que foi a renegociação que já foi feita. Então a Assembleia fez a parte dela. O Estado ficou mais endividado porque ele teve que assumir. No ano de 2014, por causa daquela enchente muito grande, foi suspensa o pagamento da dívida. E chegou agora, o governo federal veio cobrar a fatura, né? O que nós pretendemos é acompanhar esse pagamento enquanto deputado. É a nossa obrigação acompanhar e tentar, junto com o governo, a sanidade, a sanar essas dívidas que tem aí. Mas nós temos aí 30 anos para poder trabalhar essa questão da dívida do Beron, e é recurso que vai estar indo embora do Estado, com certeza. Então a Assembleia tem uma responsabilidade muito grande para que o investimento nisso não seja prejudicial ao desenvolvimento do Estado, de uma forma geral. Lazinho, você falou que o próximo governo que entrar aqui, no caso do coronel Marcos Rocha, vai enfrentar uma série de dificuldades, inclusive econômicas. A minha pergunta é a seguinte: o pagamento do servidor público estadual tem chance de ficar prejudicado pelas dificuldades econômicas que estão se avizinhando no horizonte? Não, eu acho que não. Não. Na minha visão, não. Essa é uma parte que todo governo que quer ver o Estado desenvolver tem que tratar bem o funcionalismo público. E tratar bem o funcionário público não quer nada mais do que o salário em dias. Mas o Estado com dificuldades financeiras, como está o Rio Grande do Sul, Isso, Rio mas Grande do Norte, Rio de Janeiro? Não se deve investir em nada se não der para pagar a folha. Porque não adianta se você vai fazer uma obra e tem que tirar da folha do servidor público, você tá andando para trás, né? O que pode o governo fazer é diminuir essa quantidade de cargos, de CDS que tem distribuído nesse estado todo, né? Eu acho que isso aí é uma forma de economizar a folha. Isso aí ele pode fazer. Mas ele tem que tratar com muito carinho o servidor. O que talvez não terá muito rapidamente aí, nesses 2 anos primeiro aí, é aumento aumento de salário, né? Isso eu acredito que dificilmente vai ter, né? Mas o governo ele tem que montar uma equipe que possa também dar sequência nessa forma de tocar o Estado. Nessa área, por exemplo, não tem muita coisa a mudar, não. Então o governo tem que trabalhar com prioridades, e eu acho que saúde, educação e o pagamento de folha são prioridades, na minha visão. E a questão da CAERD, Lazinho? Então, nós tivemos grandes problemas nesses últimos anos com relação à CAERD. Depois que o Daniel assumiu, o governador Daniel, ele conseguiu sentar com os funcionários da CAERD, e eu recebi agora, semana passada, há 15 dias, a notícia de que aquele rombo na folha e a folha atrasada que tinha já foi sanada, né? O Zé Irineu, que é hoje o coordenador da equipe que toca a CAERD, conseguiu fazer isso com muita responsabilidade. Se eles conseguiram fazer isso que os outros não conseguiram, eu acredito que se der tempo a eles podem tornar a CAERD uma empresa que seja rentável para o Estado. Equilibrada, para equilibrar as contas com os devedores, com o governo que está assumindo, tem que olhar com bastante carinho isso. Se vier uma nova mudança agora, pode prejudicar um projeto que eles apresentou à Assembleia, inclusive, e é o novo governador, que foi o Daniel na época. Eles garantiram para nós que em 6 meses eles sanavam com aquela proposta que eles apresentaram. E eles cumpriram a primeira etapa, que era sanar o atraso na folha de pagamento. Então, ninguém conhece melhor a empresa do que os funcionários que estão lá todo esse tempo e as correções que precisam ser feitas, né? Então você acha que privatização da CAERD é algo que não deve ser pensado? Eu sou contra toda e qualquer tipo de privatização. Por que, Lazinho? Porque a responsabilidade de uma empresa estatal falir é gestão. E se a coisa não dá lucro, ninguém queria comprar. Se alguém quer comprar é porque dá lucro. E se dá lucro, o Estado tem que ter esse lucro.
né? Não é vendendo que resolve. Por que que nego quer comprar a Petrobras? E aí vem me falar que a Petrobras dá prejuízo para o Estado? A Eletrobras agora foi vendida. Pelo preço de um carro de 50 mil Pelo reais. preço de um carro de 50 mil. Uma empresa vai querer comprar a Eletrobras se ela dá prejuízo? A Ceron, no caso, né? A Ceron. É gestão. E se é gestão, é responsabilidade de quem toca isso, de quem governa esse Estado, de quem governa o país. Então, esse negócio do Estado mínimo, porque o custo do Estado para tocar tal empresa é muito alto. É alto por falta de gestão. Tá? Se ela dá lucro, ela tem que dar lucro para o Estado. Eu lembro a Vale do Rio Doce, quando foi privatizada. Aquilo foi um absurdo que fizeram com o país. Hoje é uma das maiores empresas mineradoras do mundo, ou se não for a maior do mundo. O lucro dela, 6 meses depois de comprada pelo setor internacional, né, privado, foi um lucro absurdo, né? Bilhões de dólares, de reais. Então eu não acho que a solução é privatizar. Ganha-se dinheiro quem tem responsabilidade para tocar. Eu não acredito que o cidadão brasileiro, seja ele é inferior a qualquer outro cidadão aí de outro país para poder tocar uma empresa nossa, não. Eu não acredito. Você pode falar, mas por exemplo, o setor de telecomunicações melhorou. Claro. Não melhorou por causa da privatização. Melhorou porque o setor de comunicação do mundo ele foi modificando muito rápido. E o Brasil entrou nessa parte já com a empresa privatizada, né? Mas a gente tem que ter alguma soberania. Hoje, se o Brasil quiser ter privacidade com relação às telecomunicações, ele não vai poder ter. Não é dele a empresa. Na área de petróleo, a mesma coisa. Não tem mais. O pré-sal, até 2 anos atrás, dava lucro. Aí venderam o pré-sal agora. Venderam o pré-sal, Vanilson, e dá isenção de imposto de bilhões para as empresas Durante privadas. 45 anos. Entendeu? Aí, sabe que só uma parte é que as empresas que compraram o pré-sal são justamente empresas estatais nos países de origem. Estatais lá nos outros países. Você já pensou? Então, será que está certo essa questão de vender tudo que é do Brasil? Que é do povo brasileiro? Ah, não, porque o povo brasileiro não toca, porque o governo não toca. Não toca porque não tem responsabilidade. Se dava lucro até agora. A fábrica de estaleiros no Brasil, 500 anos ficou fora. 13 anos funcionou. Agora não funcionou mais. Por que não funciona mais? Questão de gestão mesmo. Exato. Lazio, o que você espera do governo Marcos Rocha? De minha parte, eu espero que ele faça um bom governo. Eu espero que ele olhe com carinho para os setores mais importantes da sociedade. Eu espero isso. Eu tenho certeza e digo que ele não estava preparado para ser governador do estado. Caiu no colo Eu dele. tenho certeza, ele é uma pessoa humilde. Eu conheço o Marcos. Ele é uma pessoa humilde. Se ele não falou isso, porque ele não pode dizer isso agora, que agora ele tem que assumir a responsabilidade que caiu nas costas dele, né? Mas, de minha parte, eu continuarei fazendo da mesma... Eu, em alguns momentos, eu fui oposição ao Confúcio. Em alguns projetos eu votei contra, né? E, na maioria deles, eu apoiei o governo Confúcio. E eu quero, da minha parte, quero fazer a mesma coisa agora. O que, no nosso entendimento, no meu entendimento, for bom para a população de Rondônia, o governador pode contar comigo, com certeza, que eu estarei à disposição para poder contribuir. Eu espero que ele consiga montar uma boa equipe de governo. Eu espero que ele consiga se livrar de muitas pessoas que já estão arrodeando ele para poder participar do governo, que são pessoas perigosas, né, que já prejudicaram esse Estado. Então, aliás, ele já está fazendo isso. Ele já está dando chega para lá. Um chega para lá nesse negócio. E ele tem que fazer isso mesmo. Tá? Porque política não é cabide de emprego, né? Política é coisa muito séria para tocar-se com amigos.
política tem que tocar com quem tem competência para tocar. E um governo igual o governo do estado de Rondônia tem que ser assim. Aliás, futuro governador Marcos Rocha, nós estamos querendo saber como é que está essa transição nesse governo, porque a gente não ouve falar, a gente não sabe o que está acontecendo. Pois é, vamos trabalhar melhor sobre isso e deixar a Eu ouvi imprensa falar par. que o Daniel baixou um decreto agora da equipe de transição. Eu acho que ele está fazendo isso até meio quietinho. Está certo, já é uma atitude boa. Porque muito alarde na transição acaba Prejudicando. Bota a equipe boa, vai lá, faça os levantamentos que precisa fazer e depois faça o planejamento do estado que precisa ser feito. Ver quem vai ficar nas Exatamente. cargos. Vamos dar um alô aqui pro nosso internauta? A Aya Camila Saldanha, tô de olho aqui, obrigado, Aya. Um abraço para você. A Lala Milk também tá dando um alô. Valeu, Lala. Um abraço, muito obrigado. A Luciane Machado também tá dando uma palma pra gente. Valeu, Luciane. Tudo de bom para você, minha amiga. O Teófilo Santana, bom dia, deputado. Estamos assistindo o senhor em Cerejeiras. Teófilo, conheço Teófilo. Conhece? Gente boa demais a conta. Tá certo. Um abraço, Teófilo. Obrigado pela audiência. Obrigado, Teófilo. O Sebastião Gomes tá dando um oi. Valeu, Sebastião. Um abraço pra você também, meu caro. Um abraço. O Eliardo também tá assistindo. Valeu, Eliardo. Um abraço. A Nayane Ramalho. Bom dia, Lazinho da Fetagro. Bom dia, Nayane. Um abraço, filha. Até a próxima. Tá certo. Um abraço, Nayane. O Olavo Nienal. Olavo Nienove. Lienove, perdão. Gente boa demais. Olavo foi executor do INCRA, foi superintendente aqui do INCRA. Ah, é? É. Tá certo. Pessoa, gente fina demais. Obrigado, Olavo. Um abraço pra você, meu amigo. A Ivone Sebastião de Oliveira, eu também estou assistindo. Valeu, Ivone. Um abraço, dona Ivone. Obrigado. O Vandeir Pereira de Saleite tá dando um alô. Valeu, Vandeir. Um abraço pro Vandeir. A Leike Fetosa tá dando um oi. Valeu, Leike. Um abraço pra você, minha amiga. O Jean Almeida, grande parlamentar. Obrigado, Jean. Prazer muito grande. Valeu, Jean. Obrigadão também. O Geneval Vieira, vocês têm que olhar mais o INSS. Os peritos estão tratando os pacientes como animais. Vocês precisam da população na hora que a população precisa de vocês. Verdade. Vocês não socorrem eles. Ouro Preto está cada vez pior. Deixa eu ter mais uma coisa aqui. Palmer do INSS, daqui das nossas cidades e de Ouro Preto do Oeste. Pedindo aí, ó, uma atenção melhor. Ela tem toda a razão, tem Geneval muitas Vieira. reclamações com relação a ele, né? É. Geneval tem toda a razão, Geneval. Está no Brasil inteiro e em Rondônia não está diferente com relação aos peritos no INSS. Tá certo. Valeu, Geneval. Obrigado pela informação. O Jane Júlio, Lazinho me representa. Mandato com o povo. Obrigado, James. Valeu, Janes. Um abraço pra você também. O Antônio Souza Alves, Lazinho da Fetago é o cara. Obrigado, velho. Tá certo. Obrigado. Lazinho, infelizmente nós temos aqui a questão do tempo. Ele é cruel, não é? Tá começando a conversa, ficando fluida. Acho que tem muito que a gente teria abordado aqui que acho que ficaram pendentes. Mas vamos ter um segundo momento, com certeza. Antes de terminar, eu queria que você ficasse à vontade para suas considerações finais nas nossas câmeras e nos nossos microfones. Antes de terminar, você falando do tempo, quando a gente está chegando aos 60, a gente vê que errou lá no começo da vida. Porque a gente quer que o dia chegue logo, que o dia de amanhã chegue logo. Quer ficar adulto logo. Quer ficar adulto logo, né? Quer que a semana termine logo. E quando você vai chegando aos 60, você já quer que demore mais. Porque... Mas eu quero agradecer a toda a sua equipe, a Nilson, agradecer a todos os internautas que nos assistiram. Para mim é uma satisfação muito grande poder prestar conta do mandato. E não é um mandato meu, eu tenho isso na minha cabeça. O mandato é de toda a população que votou em nós, né? E espero que essa população nos ajude a tocar o segundo mandato, né? Assim como ajudou no primeiro, com opiniões, com cobranças, com puxão de orelha, no momento certo, a gente vai estar tocando o mandato assim. E desejar a todos um feliz final de ano, né? Desejar que o ano de 2019 seja um ano promissor para todos nós. Muita saúde, muita paz, muito amor no coração, muita fé em Deus. Coloque sempre Deus na frente das suas ações, que o resultado será positivo, com certeza. Fiquem todos com Deus, um abraço, obrigado.
Tá certo. E vamos chamar aqui um VT da Talismã 21. Cerveja Itaipava apresenta aniversário de 8 anos da Talismã 21. Com Xande do Aviões do Forró, Humberto e Ronaldo e Mai e Karen. 14 de novembro, véspera de feriado. Cerveja. Beleza, beleza. Isso aí foi, ó, Talismã 21. Os ingressos vão ser sorteados pelo site rondoniaovivo.com. Te liga na nossa promoção. Não perde que vale a pena, hein? E eu só tenho a agradecer a você pela tua audiência, dizer que eu te desejo uma terça-feira de muita luz, muita paz, muito equilíbrio principalmente, tá bom? E que amanhã estaremos aqui de volta com mais um bom bate-papo nessa hora do teu almoço. Queremos ser a tua companhia, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até amanhã.